Um episódio muito curioso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, quando ele passava pela cidade de Filipos, atualmente ali no leste europeu. Mas quando ele passava nesta cidade, ele ficou ali um tempo evangelizando, pregando, e diz que aconteceu, isso está escrito lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, aconteceu que indo nós à oração, Paulo relata, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja, alguns pontos aqui muito importantes. Primeira coisa que nós entendemos aqui é a existência de espíritos de adivinhação. O ser humano é, por natureza, muito curioso. O ser humano quer saber do futuro, quer ter poderes para conhecer o desconhecido. O diabo, sabendo disso, ele então joga com as suas artimanhas, promovendo a adivinhação do futuro. Aí você tem várias vertentes desta prática, você tem cartomantes, você tem videntes, você tem leitores da palma da mão, leitores das cartas, prognosticadores das estrelas, signos, horóscopos, enfim. Você tem todo tipo, para todos os gostos de pessoas, algum tipo de proposta de adivinhação, inclusive a adivinhação evangélica, que é moda hoje em dia. Adivinhação evangélica, que é aquela história de um profeta, normalmente uma profeta ou profetisa numa igreja evangélica que se levanta lá e começa a dizer: assim diz o Senhor que o fulano aqui tem que casar com a fulana ou não pode casar com a fulana, tem que vender, tem que comprar, tem que fazer, tem que dar, tem que... Enfim, o suposto espírito adivinhador se manifesta na pessoa e a pessoa incauta acha que aquilo ali é de Deus. E veja quão sagaz era aquele espírito adivinhador na jovem, lá na época de Paulo, que o que ele fazia? Qual era a estratégia desse espírito adivinhador? O diabo, sabendo que com a pregação do evangelho as pessoas estavam se voltando em massa para a verdade do evangelho, então ele tentou se infiltrar no trabalho de Paulo. Olha só, assim como hoje nas igrejas evangélicas o espírito de adivinhação se infiltrou com força em muitas delas, lá na época esse espírito tentou se infiltrar em meio aos discípulos, porque onde Paulo ia, essa jovem, possessa de um espírito, clamava em alta voz dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, o diabo é capaz de dizer a verdade. Ele é capaz de dizer a verdade com a intenção de enganar. Veja que coisa maligna, que coisa diabólica. Qual era a intenção aqui daquele espírito enganador? A intenção era que o povo, ouvindo aquilo daquela jovem, então diria assim: bom, ela também é um deles. Ela também é de Deus. Olha só, ela está endossando o trabalho de Paulo e dos discípulos. Então a gente pode consultar com ela, sim. A gente pode perguntar para ela, porque ela está dizendo que eles são de Deus, logo ela é de Deus também. Esta era a estratégia daquele espírito enganador. E por isso que Paulo se perturbou com aquilo, porque ele sabia a estratégia do diabo, que era enganar as pessoas. Então, num momento de raiva, de revolta, de fúria, ele se voltou para ela e falou ao espírito, o demônio que estava nela:
Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quer dizer, muito cuidado, meu amigo e minha amiga. Muito cuidado. Você um dia consultou uma pessoa, você foi em algum lugar, alguém veio na sua casa, sei lá, alguém, um amigo, uma pessoa chamada iluminada, uma pessoa sensitiva, uma pessoa que disse que tinha dons de adivinhação, de profecia, que não sei o quê, e falou alguma coisa para você até que batia, conferia. Mas ela falou isso, o Espírito falou isso através dela para ganhar a sua confiança. Ganhar a sua confiança para depois puxar o seu tapete. Cuidado com isso. Deus não trabalha dessa forma. Profecia na Bíblia não tem nada a ver com adivinhação pessoal e particular da vida de uma pessoa. Fuja disso. Fuja de adivinhadores. Fuja de tais chamados profetas. Fuja dessas pessoas que propõem adivinhar, que estão ajudando você, entregando uma mensagem do Senhor para você. Toda a mensagem do Senhor que você precisa está na Bíblia Sagrada. Se você estiver na palavra de Deus, você não vai ser enganado por esses espíritos, como Paulo não foi enganado. Paulo não foi enganado porque o Espírito Santo estava nele e ele estava na palavra. Então, muito cuidado com isso, esses espíritos de adivinhação. Mas aí o que aconteceu? A parte mais interessante vem agora. Olha só. Então Paulo expulsou, mandou o espírito sair da jovem. E na mesma hora saiu. O demônio saiu dela. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, quer dizer, por trás daquela jovem havia homens, senhores, que a usavam para ganhar dinheiro com as adivinhações dela. Eles ganhavam dinheiro, quer dizer, o diabo enganava as pessoas e tirava o dinheiro das pessoas, e esses senhores desta jovem se enriqueciam através disso. Então, vendo eles que a esperança do seu lucro estava perdida, que era tudo que eles queriam, lucro, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E aí Paulo e Silas foram injustamente acusados e falsamente acusados e julgados e presos. Apanharam duramente e foram presos, ficaram no cárcere por causa de ter expulsado o demônio da jovem. Mas veja só que interessante este fato revela para todos nós sobre o que acontece também hoje. Paulo expulsou o demônio da jovem e cessou o lucro daqueles homens. E eles então foram para cima de Paulo e Silas e o prenderam. E não é isso que acontece ainda hoje, quando o evangelho é pregado e o evangelho, a luz do evangelho chega a uma pessoa? Não é isso que acontece ainda hoje, que por causa do evangelho, o lucro de muita gente cessa? Pense comigo. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e se converte, se entrega a Ele, então, se ela dava dinheiro para a companhia de cigarros, ela não dá mais. A companhia de cigarros perde um lucro. Se ela bebia, a companhia de bebida alcoólica perde o seu lucro. Se ela usava drogas, os traficantes perdem o seu lucro. Não é isso? E aí você vai imaginando. Eu me lembro do caso de uma senhora que ela gastava praticamente todo o seu salário, todos os meses, na farmácia. E ouvindo a palavra de Deus, ela veio à igreja e ela começou a crer, desenvolver a fé, e pela sua fé ela foi curada das suas enfermidades e parou de ir na farmácia. Um dia ela passou na frente e o dono da farmácia, que estava com saudade dela, não saudade dela, mas saudade do dinheiro dela, né? Perguntou para ela: Dona Fulana, o que aconteceu? A senhora não veio mais aqui. A senhora não passou mais aqui. E ela falou: ah, graças a Deus. Eu estou muito bem agora. Eu estou indo na igreja e não tenho mais doença, não tenho mais enfermidade. Graças a Deus eu não tenho precisado mais dos remédios. E ele deu um sorrisinho amarelo assim para ela. Sabe? Aquele sorriso assim com o dente meio
meio trincada. Ah, que legal, que feliz que eu estou pela senhora. O lucro dele cessou com aquela senhora. A palavra de Deus chegou a ela e o lucro dele cessou. Então o evangelho tira o lucro da farmácia, tira o lucro das religiões. As pessoas se libertam das religiões. A pessoa deixa de dar o seu suor para os gurus, os coaches, para o signo. Não é? A pessoa passa a viver uma vida regrada, uma vida limpa, uma vida onde ela não precisa mais das coisas que o mundo mentiu para ela que ela precisava. Então o lucro cessa. E eu posso incluir nesse meio até mesmo alguns pregadores que até começaram bem no início, quiseram ganhar almas, mas aos poucos o seu objetivo mudou de almas para o dinheiro. Saiu do altar e passou para o ouro. E começaram a querer dinheiro mais do que almas. Então se tornaram pregadores em busca do tesouro, como Judas, que metia lá a mão na sacola que ele segurava quando Jesus pedia as ofertas e Judas ficava com a sacola, ele metia a mão na sacola. Então muitos pregadores neste mundo, muitos que se propuseram a ganhar almas, começaram a se desviar e pensar em ganhar dinheiro. E quando alguém tira a mão deles da sacola, quando alguém diz assim, não, você não vai mais colocar a mão na sacola, você não pode mais colocar a mão na sacola. Quando eles veem o seu lucro cessar, a esperança do seu lucro cessar, então eles não querem mais. Eles não querem mais aquele trabalho. Não, eu vou trabalhar só para ganhar almas? Não, eu quero ganhar dinheiro. Então, eles buscam o seu próprio caminho para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E, por isso, muitos destes têm saído pelo mundo em busca de membros da igreja ricos para poder ganhar dinheiro em cima deles. Quer dizer, você vê que o evangelho se repete, a palavra de Deus se repete, a história se repete. E aí você entende o porquê o tamanho ódio contra a verdadeira palavra de Deus, o tamanho ódio contra aqueles que levam as pessoas à libertação, à liberdade. Elas se libertam das amarras e das correntes que as escravizavam antes. Então, quem quiser ser um Paulo, quem quiser ser um Silas, quem quiser estar levando a palavra da verdade para as pessoas, tem que estar preparado para as prisões, para as mentiras, para as injustiças. Tem que estar preparado para ser perseguido por aqueles que veem os seus lucros cessarem por causa da verdade do Evangelho. E você, meu amigo, minha amiga, abra os seus olhos, esteja atento para que você saiba como são as coisas e não seja enganado pelo diabo, pelo espírito de adivinhação, pelo espírito que usa até mesmo da suposta bondade, suposta boa intenção, visando apenas o seu bolso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.